final de 2016, a Universidade de Oxford elegeu pós-verdade a palavra do ano. Pós-verdade foi o boato de que o Papa Francisco recomendou Donald Trump para presidente dos Estados Unidos. Aqui, emoção e crença valeram mais que o factual para moldar a opinião pública. Agora o termo mais usado é fake news, ou notícias falsas. Eleito sem a bênção do Papa, Trump popularizou as fake news. Até o último 1º de junho, em 500 dias de governo, ele já era responsável por 3.251 notícias falsas, contadas pelo Post de Washington. E ele nem tinha se reunido ainda com Vladimir Putin. O que não lhe convém, ele chama de fake news. O divórcio do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, e as eleições nos Estados Unidos sofreram forte influência das fake news. A Alemanha e a França se blindaram. Agora a atenção se volta para as eleições brasileiras. Já não éramos imunes à propaganda mentirosa, ao marketing eleitoral. E a ameaça hoje é muito maior. Alguém com um computador e conta no Twitter, Facebook e WhatsApp, em geral com identidade falsa, pode espalhar uma mentira capaz de contagiar milhões nas redes sociais, frequentadas por quase 90% dos brasileiros. Aqui no estúdio, estamos com Daniel Bramati, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ABRAGE, editor e um dos fundadores do Estadão Dados. A ABRAGE está coordenando o recém-lançado Comprova, uma coalizão de 24 jornais, rádios, TVs e agências de notícia contra as fake news. E na Harvard Kennedy School, em Cambridge, nos Estados Unidos, está a brasileira Yasodhara Córdova, especialista em tecnologias para a internet. Yasu, como a chamam, já trabalhou na ONU e em ministérios brasileiros, e até aqui mesmo na EBC, onde participou das equipes vencedoras de 2 prêmios Herzog de jornalismo e direitos humanos. Boa noite, Yasu e Daniel. Pergunto a vocês dois, vamos ganhar a batalha contra as fake news? Eu começo perguntando a Yasu. Olha, eu não gosto nem de chamar de batalha contra as fake news, porque esse nome, fake news, é o brasileiro tentando se adaptar a uma agenda muito americana. A gente tem uma diferença no Brasil, que é muito grande daqui dos Estados, que difere bastante dos Estados Unidos. Eles têm uma série de mecanismos para que a mídia nos Estados Unidos seja, de um certo modo, mais democrática do que no Brasil. Mais gente tem acesso à produção e distribuição, difusão de notícias, né? Então aqui os problemas são bem diferentes. É muito diferente o Trump dizer que um jornalista do Washington Post está mentindo ou alguma coisa assim, do que é o tipo de fake news que a gente enfrenta no Brasil. Mas no Brasil a gente tem uma característica que é muito, muito, muito diferente dos Estados Unidos, que a gente não tem, por exemplo, veículos locais de produção de notícia, né? Veículos de cobertura de notícias locais, né? Por muito tempo, a difusão de notícia em locais pequenos, em vizinhanças, pequenas comunidades, ela foi baseada na fofoca, no Diz que me disse. E a gente fica falando, né? O brasileiro tem essa cultura de fofoca. A gente não tem essa cultura de produzir localmente veículos de notícia, né? Aqui as crianças aprendem na escola, fazer o jornalzinho da escola. Tem sempre alguém preocupado em fazer um editorial, né? As vizinhanças produzem pequenos jornais com as notícias. Tanto é que aqui também as pessoas não utilizam muito o WhatsApp por motivos econômicos, né? Que o WhatsApp tem sido o principal veículo culpado pela difusão das fake news no Brasil. Então, são pautas bem diferentes. Fake news nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil a gente tem que começar a pensar em boato, rumor, fofoca, responsabilização de autoridade por calúnia, difamação, que são realidades do Brasil há muito tempo, não é coisa que veio com a internet, né? Vamos ouvir o Daniel agora sobre a pergunta. Bom, eu também não sou muito otimista, eu só faria uma observação em relação ao termo fake news. Ele foi criado na academia, ele
Ele surgiu na academia, mas ele foi sequestrado pelos políticos, né? Então você vê hoje, todo mundo que fala em fake news usa esse termo para atacar a imprensa institucional e a imprensa que faz um trabalho sério, checado, com critérios editoriais, tudo que é o contrário de fake news. Então a gente prefere nem usar mais esse termo, a gente fala hoje de conteúdo enganoso, conteúdo manipulado que circula nas redes. A batalha contra as fake news, né? Nesse momento nós estamos fazendo aqui um experimento no Brasil, que é um projeto que chama Comprova, que une 24 veículos de mídia para fazer checagem de rumores e conteúdo enganoso que circula nas redes e para fazer o desmentido disso, né? A ideia é verificar o que está circulando, o que tem potencial viralizável, desmentir isso e jogar nas redes também. A gente não tem ideia de qual vai ser o efeito disso ainda. Esperamos que seja um efeito positivo, mas é uma batalha muito dura, porque o que contribui para a difusão de fake news, primeiro, no caso do WhatsApp, não tem nenhum algoritmo envolvido. É a própria pessoa que recebe aquilo, reage àquele conteúdo de forma emocional e não racional e joga para diante. Então, essas plataformas, elas não favorecem muito o equilíbrio, a racionalidade, a nuance. É sempre conteúdo extremo e sensacional que circula mais. Por isso é muito difícil combater. Você fala do WhatsApp? Eu falo do WhatsApp e falo do Facebook também. O conteúdo que circula no Facebook, ele também... as pessoas compartilham mais o que mexe mais com o lado emocional delas. Tá. E também compartilham mais, óbvio, aquilo que reafirma a sua visão de mundo. Se é verdade, está em segundo plano. Na minha rua tem WhatsApp, só que é proibido postar nada que fuja dos nossos limites, que é os problemas da rua, corte de luz elétrica, fio caindo e organização de festas, né, que é o que mais a gente usa. Mas deixa eu dar uma passada pelo mundo. O Egito aprovou uma lei pela qual quem tem mais de 5 mil seguidores nas redes sociais será tratado como uma empresa de mídia e punido com prisão se disseminar notícia falsa. A China tem um sofisticado sistema de censura. Governos africanos e também indianos simplesmente desligam a internet para apagar rumores. A Rússia combate a desinformação com mais desinformação, a ponto de não se saber, no momento, em quem acreditar. A Alemanha multa. Estados Unidos resistem em aprovar a lei contra fake news. Qual que é o antídoto melhor que existe hoje? Vai lá, Daniel. Nós da Abrage consideramos que legislar sobre fake news é muito difícil, é um equívoco e abre brechas para que governos mal intencionados usem dessa legislação para combater, para restringir a liberdade de expressão. Consideramos que o problema é muito complexo, mas para resolver, primeiro, o ideal é que os próprios veículos façam uma espécie de autorregulamentação e tomem iniciativas que partam deles próprios, iniciativas colaborativas, por exemplo, como Comprova. E, na outra ponta, o que se chama de educação midiática, que é o mais difícil, mas as pessoas têm que ter noção. Quando elas recebem algum tipo de conteúdo, elas têm que ter um detector de perigo ali, né? Isso aqui não parece ser uma notícia de verdade. E tem vários elementos que, para quem tem um olho mais treinado, ficam evidentes, né? O problema no Brasil é que a nossa educação é muito precária. Tem uma pesquisa que o Ibope fez há alguns anos, em que a maioria da população não conseguia interpretar um conteúdo de um bilhete simples. Então, a gente tem problemas de interpretação de texto. Para a gente chegar num ponto em que as pessoas vão estar educadas para entender a mídia, estamos muito longe disso. Mas é o caminho. Iaço, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Se você quiser acrescentar alguma coisa ao que se falou, por favor. Mas deixa eu fazer a pergunta primeiro. A justiça americana indiciou 12 militares russos
por parte das notícias falsas que permearam a campanha eleitoral de 2016. Como o Russiagate operou? A foto da identidade falsa de um dos usuários apareceu aqui no Brasil. Era um brasileiro do sul, perto do Paraná. Os russos chegaram a montar esse esquema a partir de uma pessoa ou a partir do que eles chamam de Guccifer 2.0? Olha, eu vou te dizer que a situação aqui no caso dos bots, da eleição americana, ela é muito mais complexa do que essa história do Russiagate. É claro que eles tiveram, ao menos eles tentaram influenciar, mas existe todo um cenário aqui como é que as campanhas de desinformação aqui, como o Bramati falou, né? Não vou dizer fake news. As campanhas esqueci o termo que o Bramati usou agora, mas eu vou usar campanhas de desinformação. Elas são muito profissionalizadas, não só nos Estados Unidos, né, como também na Rússia. E a Rússia tinha a vantagem da linguagem, que ninguém fala russo, entre outras vantagens, né? Mal a gente conhece o ecossistema da internet na Rússia, né? E os Estados Unidos a gente conhece bastante, porque a gente lê em inglês, o ecossistema da internet dos Estados Unidos está todo online, a gente está o dia inteiro nas plataformas que são criadas pelos americanos, né? Twitter, Facebook, GitHub, entre outras, que supostamente foram utilizadas pelos atores do Russiagate. Eu acho difícil acontecer no Brasil uma situação como essa. Primeiro porque a gente não precisa do Russiagate para bagunçar o cenário das eleições do Brasil. Já está bagunçado. Segundo porque a gente já tem um monte um monte de micreiros, eu vou dizer assim, né? É um pessoalzinho que sabe meia dúzia de script e tal, e eles conseguem já bagunçar as informações no Brasil com bastante propriedade. Então, eu acho, de novo, o cenário brasileiro é diferente. E eu concordo com o Bramati, sim, é difícil que leis criminalizando fake news em específico vão resolver o problema, assim. É um problema estrutural e ele é em decorrência de uma crise das instituições, não só das instituições que seriam responsáveis por manter um debate saudável, mas também das instituições que provocam esse debate, que promovem esse debate. O jornalismo, que passou muito tempo caindo né, começou com a coisa do jornalismo cidadão, o blogueiro manda foto, a gente publica a foto do blogueiro, da cidade dele. Então, teve uma época onde o cidadão era convocado a fazer jornalismo, né? Você mandava uma foto do buraco da rua da sua casa e o jornalismo publicava isso na internet sem nem perguntar. Nós vamos agora a um rápido intervalo e eu volto com Orson Welles, que há 80 anos colocou os americanos da Costa Leste em polvorosa numa transmissão da rádio CBS. E, claro, a Yasu em Harvard e o Daniel Bramati, que está aqui comigo. Até já. Nós estamos de volta conforme o prometido, neste programa que trata da mentira que vira notícia. Eu relembro que em 30 de outubro de 1938, portanto, há 80 anos, Orson Welles fez uma transmissão pela rádio CBS que enlouqueceu a população da costa leste americana. Era uma noite como outra qualquer, quando o programa de música foi interrompido para noticiar a invasão de extraterrestres. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now.
They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Tiradentes foi talvez um dos primeiros brasileiros a usar fake news, segundo uma nova biografia que vai ser lançada hoje, dia 30. Seu autor, Lucas Figueiredo, diz que Tiradentes espalhou a falsa informação de que o motim era iminente para torná-la realidade em tabernas, estalagens, praças, pontes e nos prostíbulos. Podemos revisar assim o passado? Nem a Bíblia escaparia. Fake news não requer internet, redes sociais? Então, a questão é a seguinte, nós podemos considerar o pânico criado por Orson Welles e o livro que trata do pioneirismo do fake news com Tiradentes como fake news de verdade ou notícias falsas, ou é preciso mesmo ter internet para configurar o que nós estamos vivendo hoje? Eu faço só uma observação que no caso do Orson Welles, ele pega o formato do noticiário, ou seja, com um repórter falando ao vivo ali e tal, e insere ficção ali. É muito parecido com o que se faz hoje, né? As notícias falsas têm esse nome justamente porque elas têm um formato de notícia. Ela tenta roubar o título, ela tenta roubar a estrutura de texto do noticiário, de jornal, de revista, etc. A diferença no caso de 1938, você tinha ali uma população absolutamente despreparada para aquilo, um público que nunca tinha tido contato com aquele tipo de manipulação, digamos assim, que gerou pânico nas ruas. Hoje, com a quantidade de conteúdo falso que circula, as pessoas já estão ficando mais com o pé atrás, né? As pessoas recebem aquilo, com exceção de alguns lugares em que, de fato, é lamentável, talvez as pessoas na Índia hoje estejam no mesmo nível das pessoas nos Estados Unidos em 1938 em relação à possibilidade de discernir o que é verdadeiro ou falso. Você teve casos de linchamentos que foram provocados por boatos de WhatsApp na Índia, né, com vários mortos já, boatos de que tem uma pessoa que vai sequestrar criança e tal, então vai lá uma multidão e lincha essa pessoa. Espero que daqui a um tempo na Índia as pessoas estejam mais educadas para, quando recebe esse tipo de conteúdo, ficar mais atentas ao que mostra que aquilo é absurdo, que aquilo não tem relação com a realidade. Yasso. Sem esquecer que a gente teve casos no Brasil também de publicação de suspeita de magia negra com criança que foi linchada e depois foram ver e não era nada daquilo. Sim. Teve um caso recente de uma mulher no litoral que foi linchada e morta, porque julgavam que ela fosse uma feiticeira. Então a gente vê que isso não é bem culpa do WhatsApp, é culpa de uma cultura que está enraizada aí, essa cultura de você, de uma certa modo, ter toda uma história obscura por trás das coisas, né? Para mim é o mesmo caso dos antivacinas, né? Que publicaram uma história bem... A pseudociência era bem obscura também. Falava que tinha uma proteína que se desfazia no estômago da criança, viajava até o cérebro, provocando o autismo. Então, esse obscurantismo, ele é fruto da ignorância. Infelizmente, não tem uma bala de prata, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que... Bom, o Orson Welles parece mesmo que poderia ser enquadrado em ficção, né? Agora, Tiradentes seria um pioneiro das fake news, do método de espalhar informação? Bom, eu acho que notícia falsa já era espalhada desde, sei lá, Antigo Império. Lá na Europa ainda, em Portugal, quando não tinha nem invasor ainda nas Américas, assim. Sempre foi uma estratégia antiga, inclusive utilizada bastante em períodos de guerra entre as nações. E a única cura sempre foi assegurar que tinha mais notícias verdadeiras, vamos dizer assim,
o antídoto sempre foi assegurar a integridade das informações, não é à toa que nasceu a criptografia, e assegurar a confiança nas instituições que distribuem essas informações, sejam essas instituições um veículo de notícia ou um mensageiro, não sei. O que você acha, Bramati? Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão das instituições. A gente vive num momento de corrosão da autoridade. Você não pode aceitar que num assunto como o aquecimento global, a opinião do seu tio vale o mesmo que a de um cientista que estuda o assunto. Existe uma coisa chamada autoridade que se ganha ao se ter conhecimento sobre um determinado tema. E o jornalismo institucional, claro que se comete erros, né? Claro que tem jornais que podem ser atacados por X ou Y, por ter uma cobertura enviesada e tal. Mas existe um processo editorial de coleta de informação, de checagem, de edição, que não existe nessa produção de conteúdo de fundo de quintal e muitas vezes com intenção maliciosa, né? Então tem o resgate da autoridade da imprensa, eu considero que é muito importante, do papel do jornalista, né? Do papel do jornalista profissional, do jornalista que faz um trabalho sério e baseado em critérios corretos. A leitura dos jornais impressos, infelizmente, cai, né? Porque o jornal virou um artigo de luxo e nós, jornalistas antigos, somos espécies em extinção, né? Agora, como fazer a internet no Brasil ser mais respeitada ou ela se respeitar e só divulgar o que realmente foi checado, esse é um outro problema, né? É um problema sério. A questão é de qualificação dos nossos profissionais e de que os nossos veículos tenham deem total prioridade para o conteúdo de qualidade. A gente tem um problema no Brasil que é essa coisa do zero rating, né? Que o Facebook e o WhatsApp são de graça. Então você recebe uma notícia no Facebook, você recebe uma notícia no WhatsApp e ela não vem contextualizada, né? Quando você abre a página de um veículo de notícias, tem lá outras notícias, fotos, você tem link para outros eventuais conteúdos e você tem um texto inteiro. No WhatsApp e no Facebook é muito raro você ter um texto inteiro, né? Tem até essa piadinha do textão, porque tá todo mundo sempre com pressa, celular na mão, você não tem tempo para ficar lendo 2 páginas de história. Então perde a contextualização completa da história. Mas no agora... Brasil a gente... Desculpe ter interrompido, porque eu me lembrei que nós temos agora para o Twitter o robô, aos fatos, né? O robô chamado Fátima. Ele faz um trabalho interessante, ele devolve a quem postou algo que não checou, recebeu e passou adiante, a informação de que ele repassou alguma coisa inconsistente, falsa, mentirosa. O problema é que, em 500 casos investigados, apenas 30 deletaram o que tinham postado, ou ao menos 30. O robô sempre tem que ter por trás alguém que transmita confiança, né? Ninguém confia num robô. Mas o robô é baseado num banco de dados que arquiva essas notícias falsas, né? Sim, é verdade. Só que aí no Brasil você tem essa coisa da falta de uma autoridade, como o Bramati falou. Você pode ter 30 bancos de dados diferentes, com interpretações diferentes, né? O banco de dados é o mesmo, mas aí uma parte um entendimento conclui que X é maior que Y, o outro conclui que a porcentagem de X é relativa à quantidade de Y, e aí você vai criando essas versões. Mas o Bramati, que fundou o banco de dados do Estadão, ele pode nos falar da credibilidade que pode gerar um banco de dados, né? Ele nasce com uma certa autoridade, banco de dados. Quer dizer, significa que ele tem um acervo de onde ele pensou determinada informação. Tem credibilidade?
Nós, no Estadão Dados, é um núcleo de jornalismo de dados do Estadão que existe desde 2012. A gente procura fazer reportagens ancoradas em bases de dados que podem ser públicas, que podem estar atrás de um paywall, de uma inscrição e tal, mas que não seja um jornalismo baseado no anedótico, no relato de um indivíduo e tal, mas que tenha um critério estatístico. Big Data. Esse termo ele é um pouco desgastado também, porque não fica, ele é muito usado em diferentes acepções, não tem uma clareza muito grande do que é isso. Mas o jornalismo de dados, ele procura fugir do declaratório e procura fazer jornalismo com base em critérios estatísticos, digamos assim, usando informações, extraindo informações relevantes de um amontoado de dados que muitas vezes está público, mas que ninguém olha, ninguém verifica, ninguém tenta extrair informações relevantes do que está ali. Estamos acabando. Você tem mais alguma consideração a fazer? Rapidinho? Eu acho que falei tudo. Bom, nós contamos com você aqui para as eleições como um grande reforço para coibir agora não estou querendo mais chamar de fake news, agora eu estou confuso. Coibir as notícias falsas, né? As notícias enganosas. É no mínimo desleal espalhar notícia falsa. Exato. Mas diante de tudo que está acontecendo, eu agradeço, no mundo, né? Está acontecendo no mundo, eu agradeço a disposição de vocês, Iaço e Daniel, em compartilhar experiências e reflexões sobre o assunto. É preciso ser cuidadoso antes de distribuir uma informação. E a você que esteve conosco, eu agradeço pela companhia. Um Olhar sobre o Mundo volta na próxima segunda-feira, às 15 para as 10 da noite, depois de conversa com Roseanne Kennedy. Tchau.